Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares e nesse novo formato sigo aqui junto com você. Espero que você fique comigo, mas esse episódio tem uma história inédita, inspiradora, que de alguma forma pode mudar a sua vida, te trazendo muito benefícios, muito conhecimento. Esse programa só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores. LTS, quem cuida das mídias digitais, Márcio Terapeuta, Carolina da Insight Escola de Idiomas, Costa Café, esse é especial. Hoje serviu a gente com um café maravilhoso, tudo fresquinho, uma grande variedade, quase que a gente não chega aqui. Regiane, um beijo para você. Estúdio Hair Art, quem cuida dos nossos cabelos. Elaine, esteticista, design de sobrancelha, a melhor aqui da nossa cidade. Então a gente segue e eu apresento para você quem está aqui do meu ladinho, na minha frente. Renata, 48 anos, brasileira do Rio de Janeiro, casada, 4 filhos. Ela estudava no Brasil, economia. E trancou a sua matrícula, seu curso faculdade. 28 anos atrás, quando chegou aqui nos Estados Unidos. Inclusive, aqui ela está me contando que iniciou com o curso de contabilidade, mas não se identificou, acabou fazendo outra coisa que vai contar aqui pra gente. Ela adora morar na Flórida. Ela ama o clima, ela ama a praia, ela ama o sol daqui. O que ela tem saudade do Brasil? Relacionamento, né? Com família, com os amigos, isso é uma saudade que a gente vai ter eterna, eu acredito, né? Hoje ela trabalha com seguro em geral. Planos é deixar os filhos independentes financeiramente. Aí eu falei para ela, você vai ter que trabalhar muito, porque são 4. Ela falou que já são todos treinados. Então a gente vai hoje perguntar qual é o segredinho disso aí. Além disso, ela também sonha em chegar uma hora que poder viajar bastante, né? Você conhece bastante aqui o país? Sim. Conhece bastante o Brasil? Não então muito. Tem que viajar mesmo, bastante. E continuar expandindo a companhia dela. Bem-vindo, Renata! Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E vamos compartilhar aí nossa história, Prazer é todo meu. Eu estava, inclusive, dizendo para você, quando eu te encontrei, que você trabalha com uma coisa tão importante, tão necessária hoje, mas que às vezes não chega ao conhecimento da comunidade, né, brasileira, que é uma comunidade carente de informação, de ajuda, de apoio, de instrução, no sentido de fazer alguma coisa que te resguarde para o futuro, né? A vida de imigrante não é fácil, é tudo muito incerto, né? Mesmo quando você sai do seu país, que você já tem tudo planejado, a hora que você chega aqui é tudo completamente diferente. Esse foi um dos objetivos, assim, que eu comecei nessa carreira de seguro, para explicar ao brasileiro em português como todas aquelas cláusulas lá no seguro que muitas vezes só faz o pagamento e não entende o que tem ali dentro. Então, a gente não só faz a apólice, mas explica. A pessoa sabe o que tem no seguro dele. Que bacana. Renata, fala para mim, como que você saiu de lá de Jacarepaguá e caiu aqui nos Estados Unidos? Eu nasci no Rio, em Jacarepaguá. Fui para o Espírito Santo com 7 anos de idade. Só morou em lugar ruim, hein? Que delícia. Criança, né? Fui lá levada pelos pais. Cheguei lá, conheci meu esposo, casamos e vim para os Estados Unidos com 20 anos de idade. Larguei, como você falou, 20 anos de idade. Como seus pais aceitaram isso, hein? Meu pai chegou para mim e falou que era mais coragem do que sabedoria. Então, ele falou, você vai casar, vai para longe. Mas a gente já conhecia os Estados Unidos. Que palavras, né? Que ele falou. Mais coragem que sabedoria. Olha Mas meu isso. tio morava aqui em Boca. E a gente já tinha vindo aqui umas 3 vezes antes para passear. Meus 15 anos eu fui para Disney. Então, um pouco que ele já conhecia, aqui. já. E aí, resolvi casar. Meu esposo terminando a faculdade, eu na faculdade. Trabalhava com o meu pai e falava assim, e o que nós vamos fazer no Brasil? Não tinha filho nenhum. Não tinha filho nenhum. Estudando e namorando por muito tempo. Filha de pastor. E aí eu falei, vamos casar então. E vamos para os Estados Unidos. E lá, vamos ver, vai dar tudo certo. Então, casamos no sábado, viemos no domingo.
Nossa, a lua de mel foi nos Estados Unidos. Foi. Que delícia! Alguns meses depois. Que delícia! Viemos pra Boca. E essa ideia surgiu do seu marido? Eu sou mais atirada. Meu esposo... Atrevida. Sim, meu esposo, ele é mais Conservador, cauteloso, assim. tá. Mas ele acreditou, porque eu já tinha vindo aqui várias vezes. Ele nunca tinha saído do Brasil. Por que te deu esse insight, assim, de falar? Mesmo estudando, tô aqui estudando economia, mas eu agora não quero mais estudar economia, vou para os Estados Unidos. Porque eu via, assim, fora um futuro melhor. Sim, mas quando te deu esse insight, assim? Com 19 anos. Você colocou isso na cabeça? Já, fazia faculdade lá, ele também, morando com os pais, vida, assim, de praia e... meu pai era bem financeiramente, a família dele era também. Nunca tinha, assim, trabalhado em outra coisa no Brasil. Só que a gente não tinha, assim, uma perspectiva de futuro, assim, nosso, a gente construir alguma coisa. E eu sabia que aqui fora era mais fácil. E eu já falava um pouquinho de inglês, já tinha família aqui. Falei, vamos experimentar, se não der certo a gente volta. Mais fácil assim, de ter um retorno do seu sacrifício. Sim. Porque de trabalho não tem nada fácil aqui não, né? Mas a gente não sabe disso quando a gente sai de lá, mas né? é legal a gente falar isso para quem tá assistindo a gente, que o fácil que a gente fala é mais fácil de você ter um retorno. Porque o fácil de trabalho, gente, não tem. Eu já tinha consciência um pouco aqui nos Estados Unidos que qualquer coisa que você faz, você vai embora com dinheiro para casa. Então, assim, para alguém recém-casado e não tinha despesa com ninguém mais, era só os dois mesmo, não custava nada assim vir tentar. Não tinha nada para perder. Não tinha nada para perder. E naquela época as pessoas faziam dinheiro de verdade. Fazia. Era outro país, né? Sim, bem diferente. E a gente não tinha tanta informação lá. Você tinha que vir para experimentar. Então, foi em janeiro de 97 lá que a gente só chegava uma fofoca de vez em quando. Não tinha rede social, não tinha muito acesso ao telefone. Então, é o que você falou, tinha que ver para crer. Tinha que ver para crer. E aí, ele acreditou em mim, porque ele nunca tinha pisado aqui. Que bom! E aí veio e acabou que a gente vem naquela história assim, vamos trabalhar 2 anos, juntar dinheiro e voltar para o Brasil. E aí, estamos aqui até hoje, 28 anos depois. 4 filhos americanos. Quando você veio para cá, você foi trabalhar com o quê? Limpeza. Tá. Limpeza, ele na construção. Ele em restaurante primeiro. Depois conseguiu? Conseguiu. Vocês chegaram em qual estado? Aqui na Flórida, aqui mesmo, em Boca Raton. Boca Raton, tá. Ficamos lá 5 anos. Ok. E ele trabalhou em restaurante, trabalhou em drywall, na construção. E precisou ir no Brasil em 2001, eu acredito, foi 2001, que ele precisou fazer uma cirurgia de hérnia. Então, aqui era muito caro, em Guinal. Tá. Aqui era muito caro, acho que era $30 mil, e a família dele é toda de médicos. Então, ele voltou, fez de graça a cirurgia e voltou para os Estados Unidos. Eu fiquei aqui esperando. De graça como? Explica isso. Porque a família dele é médico no Brasil, então os tios que fizeram a operação. Tá bom. E aí ele foi lá, fez a cirurgia, e só que o tio dele falou para ele, você nunca mais vai poder voltar para a construção. Porque pode estourar em outro lugar a hérnia. Então aí ele começou, a gente mudou para Porto São... Já tinha mudado, foi 2001, a gente mudou em 2002 para Porto São Lúcio. Por que Porto São Lúcio? Ele vinha muito fazer trabalho aqui de drywall. Tá porque bom. Tava a construção muito forte. A cidade Então ele subia e descia e a gente morava no apartamento lá de 2 quartos. Eu já tinha um filho. E não é perto, né, Renata? Dá quanto tempo? Dá 1h30? 1h30. Tá. Não é tão longe, não. E aí ele falou, Renata, olha, você que quer morar num lugar que tem a casa com terreno maior, pro Matthew, nosso filho, brincar, fazer parquinhos, lá tem terrenos bons. Que tal você ir lá um dia pra gente dar uma volta na cidade? Aí viemos, passeamos nas casas modelos, tudo, vendemos o apartamento, construímos uma casa aqui e mudamos de vez para cá. Aqui em 2002 a gente abriu uma companhia de limpeza 23 anos atrás. 2002. 23 anos atrás. Abrimos a companhia de limpeza. Não sei se você já ouviu falar, Busy Bees. Não, A gente teve essa companhia que chegou a ter 8 funcionários. Foi muito bom.
essa companhia para nós, mas eu não tinha fazia dinheiro, mas dinheiro eu não tinha uma missão, um propósito de vida na companhia, não era o que eu queria para mim. Era aquilo e pronto, não tinha um futuro, né? Além daquilo. Quando você tem uma companhia de limpeza, você sabe que aquilo é o começo, o meio e o fim. A hora que você quiser parar. Ele não tem o além, né? Mas eu trabalhei na Busy Bees nos primeiros anos, só 2 anos, porque depois eu treinei ele para trabalhar e ele ficou com as meninas e eu não fui mais. Depois tive o 2º, 3º, 4º filho. Ficou na missão mãe. E fui mãe. ficando em casa. E a gente tinha 4 carros, 16 casas por dia. Fazia um dinheiro bom, mas não era aquilo que eu queria para mim. Então, enquanto ele trabalhava e eu cuidava das crianças, eu comecei a estudar outras coisas. Eu estudei contabilidade em Boca, não foi para mim. Mas aqui em Porto São Lucie, eu estudei estética e estudei facials para fazer massagista terapêutica e limpeza de pele. E quando eu vi que era só quando eu estava com a minha mão trabalhando que eu ganhava dinheiro, não era, não. Porque se você não estivesse ali, não acontecia, se né? Se eu tivesse uma gripe, qualquer coisa, eu não ia estar ganhando nada. Não dá para ficar dependendo só da sua mão, né? E as meninas que trabalhavam com a gente, eu trabalhei na massagem Envy nessa época. As meninas trabalhavam para mim, ganhava mais do que eu lá na massagem. Eu falei, não tá batendo essa conta, não faz tá sentido, dando certo. Né? Até que em 2017 eu conheci a Gustavo e a Marina, que trabalham com seguro de vida lá em Boca, naquela área, e eu fui para conhecer uma palestra de educação financeira. Mas eu fui com a intenção de trazer isso para cá, para trabalhar com isso, porque eu gosto muito de números, economia, contabilidade, eu já estava nessa... eu gosto muito dessa área. Aí chegou lá, o Gustavo tentou fazer minha consultoria. Assim, você assiste a palestra, depois faz a sua consultoria individual. E ele tentou fazer minha consultoria e eu falei, Gustavo, faz o seguinte, eu quero trabalhar com você. Você me ensina fazendo a minha consultoria, mas eu quero fazer parte desse grupo. E ele, na época, não contratava nada. E aí, de tanto eu insistir, ele me contratou. A minha vida de 2017 para cá deu uma virada de 180 graus. Por quê? Apesar de ganhar muito dinheiro na Busy Bee, eu ganhei muito e gastei muito. Então, Você consumiu. Não preocupava com o futuro. E de 2017 para frente, eu fui aprendendo a lidar com finanças, sistema financeiro, porque a gente tira uma licença no Departamento de Finanças do governo, do Estado, e começa a ensinar outras pessoas como funciona a aposentadoria, como funciona a base das finanças de cada casal, investimentos, tudo. E eu, ensinando, eu aprendi e comecei a aplicar na minha vida e nos meus filhos. Então, de 2017 para frente, financeiramente mudou tudo na minha vida. E foi graças a ter conhecido essa carreira. Comecei no seguro de vida, aposentadoria. 2 anos depois, tirei a licença de carro, comercial, tudo quanto é tipo de seguro. E sou licenciada nos 50 estados. Uau. No país inteiro. Faço seguro no país inteiro. E hoje eu falo para o Gustavo sempre que eu sou agradecida porque começou lá no seguro de vida. Sim. E hoje eu faço isso tudo e mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida de muitas pessoas que eu atendi desde o começo, que são nossos clientes até hoje, em vários estados. E meus filhos hoje, como eu te falei que, né, financeiramente, eu vejo neles, eu pude ensinar para cada um deles como guardar, onde investir, o que fazer desde o primeiro cheque, do primeiro trabalho deles. Então, eu não preciso trabalhar e ganhar muito, porque eu já ensinei a eles o que fazer. O que o filho aprendeu? Qual é o básico da receita de bolo agora? Vou falar primeiro para os pais. Fala como se você estivesse falando para o seu próprio filho mesmo, né? Porque eu acredito que é um bem que você quer para todos. Uhum. Não é uma coisa que você quer só para você e para sua família. Uhum. É uma coisa que você quer para a comunidade em geral, para os clientes em geral, né? Uhum. Então, assim, uma receita de bolo hoje simples. O que você ensinaria? Meus filhos, eles guardam 70% do que eles ganham desde o primeiro cheque. 30% é o que eles têm para viver. Então, mas eles já botam na cabeça dele que aquilo é o que... Meu filho Andrew, ele fala que ele tá broke, assim, financeiramente,
porque ele vê só o que tem na conta de cheque, ele não vê os investimentos dele. E ele tem, ele está guardando para comprar um imóvel, ele tem 2 contas de acúmulo de capital, já pode comprar um terreno, já tem dinheiro para investir em outras coisas, tem dinheiro investido e ele só olha o que tem na conta do banco Aí dele. fala que tá quebrado mesmo. Ele fala que tá quebrado. Ainda me pede dinheiro, porque o dele é para guardar, ele é espertinho. Andrew, Quantos anos? O Andrew, ele tem 21. 21. O Felipe, 19. Eu tenho o mais velho, o Matthew, que ele não mora aqui. Ele está em St. Augustine fazendo faculdade, fisioterapia. A fisioterapia aqui nos Estados Unidos, ela divide em 2 ramos. Você é ou assistente ou doutor. E ele está fazendo doutorado e terminando o que vem. Então, ele não está trabalhando, mas os 4 primeiros anos de faculdade dele aqui, ele trabalhou. Ele fez 4 anos, trabalhou, juntou, investiu, mexeu em bolsa de valores e hoje está lá 3 anos em St. Augustine terminando o doutorado e o dinheiro dele continua rendendo. Estudando assim não tem como trabalhar, né? Não tem Você como. imagina que isso deve consumir ele por inteiro, né? Mas quando ele ingressou no mercado de trabalho, o importante é que ele aprendeu o que fazer e tá lá, né? Tá lá. E hoje ele não ganha, assim, ele não tem renda, é 100% da faculdade, mas o dinheiro que os primeiros 4 anos ele investiu não para de crescer. Então, ele está Entendi. parado, mas o dinheiro dele não está. Entendi. Então, assim, vamos supor que hoje eu ganho $1.000 no mês. Uhum. Eu tenho que aprender a viver com $300. É, o filho, não os pais. O Sim, filho, eu porque sou uma não filha. tem despesa. Ah, tá. Ah, sim. Você diz que quando é um filho que ele não tem despesa, ele mora não na tem- casa dos pais. Mora na casa dos pais. Então, eu falo para eles assim, tira a vantagem disso, que enquanto você tem uma casa, você tem, seus pais estão pagando, né? Você não tem aquela vida de adulto, o compromisso de pagar tantas contas, guarda o máximo que você pode hoje. O seu trabalho, para você, no começo, você vai fazer o que, se possível, se você puder fazer o que você ama, melhor. Mas no começo, você faz o que tiver que fazer e depois o seu dinheiro vai vir todo da renda, o seu trabalho vai ser só um extra. Você não vai depender daquele dinheiro para viver. Sim, é um plus, né? Aham. Tá, então o filho que ganha $1.000 mais ou menos por mês, que tem a opção e a vantagem, né? Um privilégio morar na casa dos pais, com tudo pago. Esse filho precisa aplicar 70% do que ganha para ter uma segurança financeira, né? E diversificar. E diversificar. Não botar tudo num lugar só. Tá. E essa pessoa, ela tem quantas caixas de investimento? Ele tem 3. Tá, quais seriam Ele elas? tem uma conta IUL, que a IUL, muita gente... tem algumas pessoas que são contras e outras que são a favor. O IUL, se ele for bem estruturado, ele é perfeito para todas as crianças. Por quê? Porque ele é livre de imposto, livre de ação judicial, ele cresce de acordo com o S&P 500, que é o índice da Bolsa de Valores, mas quando a bolsa cai para o negativo, ele trava, não perde nada e fica esperando o próximo momento de alta. Então, assim, ele nunca perde dinheiro, só ganha. Então, ele é devagar e sempre, e se algum dia, se ele forrou bem aquela conta no começo, ele não pode contribuir por alguns anos, o dinheiro dele não para de crescer, está crescendo o tempo todo. Ou seja, não tem desvantagem. E ele é um banco infinito. Ele pode pegar dinheiro emprestado ali a hora que ele quiser e ele paga para ele mesmo. Só que o montante, se ele tem 100 mil guardado no IUL, pega 50 mil para dar entrada no apartamento. Ele pega da seguradora emprestado, mas os 100 mil dele não para de render. Então, ele tem 100 mil rendendo e ele pegou 50, mas ele continua com 100 e tem os 50 para dar no apartamento. Então, na verdade, ele tem quase que 150. Então, ele tem um mesmo dólar investido em 2 lugares diferentes. Isso você uma das caixas que você aconselha para quem tem filho pequeno ainda. Se você tem filho pequeno, se você está aqui nos Estados Unidos, ouça aqui o conselho da Renata, né? Ela ensina os filhos a poupar de novinho e ela está falando das caixas de investimento, das possibilidades de investimento para que eles alcancem a independência financeira o quanto antes, né, Renata? Antes, sim. Então, tem essa primeira caixa que você falou, a segunda caixa... Tem o High Yield Savings Account, que é como uma reserva de emergência. Só tipo que um save? é um savings, mas não é igual a poupança. A poupança hoje rende 0,02% ao ano. A High Yield é de 4 a 6. Então, rende muito mais.
O único objetivo da poupança não é rendimento, é você não perder dinheiro. E você não... Só de estar muito abaixo da inflação, você já está perdendo todo dia. Então, não vale a pena... Eles têm a conta de poupança só para guardar lá para jogar o montante para o IUL ou para jogar para onde eles vão. Porque primeiro o salário que Para eles trabalhar o recebem... dinheiro, né? Eles deixam ali esquentando para pensar no o que Para fazer. onde vai. Mas, na verdade, não é uma vantagem deixar ali parado muito tempo. Não Tá, rende nada. entendi. O único objetivo é você não perder a poupança. Tá. E tem também a Bolsa de Valores. Eu falo para todas as pessoas, eu não sou contra a Bolsa de Valores. Você tem que colocar ali, porque a Bolsa, você pode ganhar um dinheiro muito bom. E você pode perder muito dinheiro também. O dinheiro que você bota na Bolsa de Valores, você tem que estar ok, que se você perder 100%, aquilo não vai influenciar em nada na sua vida financeira. Então, você tem que ter responsabilidade de colocar ali, você vai ver o dinheiro crescer e vai ver crescer de forma rápida, Como mas pode ver cair também. de repente ele pode cair. Então, você não pode depender desse dinheiro. Não. A Tem que bolsa... ficar ali só para você passar raiva. Porque é uma montanha russa, assim, né? É igual o nosso coração. É uma montanha russa, né? Então, são essas 3 caixas que eles têm hoje. Tá, um pai de família tem filho para sustentar, às vezes paga um aluguel, paga ali uma prestação de carro. O que você aconselha? Qual tipo de investimento? O primeiro produto... Ele ganha $1.000 também. Vamos trabalhar nesse valor para ficar claro para as pessoas. É assim, de acordo com quanto ele ganha e quanto ele gasta, a gente tem que ver quanto que sobra. Então, Nossa, assim, mas tem que sobrar alguma coisa. hoje em dia não tá sobrando quase nada. Se não sobrar nada, é porque o ralo custo está muito grande. Então, ele tem que enxugar as despesas. Se ele tem que sobrar de uma forma que ele não precisa arrumar um outro trabalho. O que ele trabalha já é suficiente para sustentar a família e guardar. Então, você vai entrar num processo de contenção de despesa. O que a gente pode cortar, o que a gente pode diminuir. Né? A gente pega os últimos 3 meses de conta bancária da família, porque não é só o rapaz, é o homem, quem né? trabalha, né? São os dois. Porque quem não trabalha, até a dona de casa, assim, a mãe que fica só por conta dos filhos, se tiver uma doença grave, vai causar um prejuízo financeiro na família. E gera então, custo, é a né? família. Porque tá em casa e tá consumindo também, né? Tá consumindo. Quando o casal não tem nada, a base das finanças é um seguro de vida. Um seguro de vida, porque todo o dinheiro que vem do seguro de vida, ele é 100% livre de imposto. Se aquela máquina de fazer dinheiro dentro de casa, que é o homem, se algo acontece com ele, se essa máquina quebra, o que vai sustentar a casa? É o seguro de vida. A gente tem um cálculo de acordo com a idade do seu filho, de acordo até quando ele ficar financeiramente independente e quanto você ganha hoje anualmente, qual é a necessidade da sua família de seguro de vida. Tá. Esse seguro de vida, no caso, pro provedor. Para os dois. Para a mãe e para o pai. Porque a gente nunca sabe. Hoje você tem 8 vezes mais chance de ficar doente do que de morrer. Então, se ele ficar doente ou se ela, a gente não sabe por onde que vai entrar, de qualquer forma, independente do lado que entrar, o marido vai diminuir o ritmo porque ele tem que ajudar a cuidar da esposa. E o que ela faz vai ter falta e ele vai precisar suprir. Então, independente se for ele ou ela, a renda dele vai cair. A renda da casa geral vai cair. Então, 50% o marido, 50% a esposa. Essa é uma casa 100% protegida. Então, os dois têm que estar protegidos. Por causa de uma doença. O pior aqui nos Estados Unidos, morrer não é o pior. O pior é você ficar doente. É mais caro ficar doente que morrer. Morrer... É só aquela despesa única e acabou. Agora, ficar doente, você não sabe por quanto tempo você vai ficar sem trabalho, por quanto tempo... Se sua família vai ter um teto, se você ficar doente, a sua reserva financeira cobre 2 anos de despesas da família. Se não, não é opcional. Então, um pai de família que está com um orçamento ali quase no limite, o interessante seria fazer um seguro de vida. Nem que seja o mínimo possível, alguma coisa ele tem que ter. Um seguro de vida hoje, o mínimo, sai quanto mais ou menos por mês? É por idade e se for homem, mulher, se é fumante, isso não é. Tudo isso influencia. Influencia. Se é uma pessoa que tem hábito saudável. A sua saúde compra o seguro de vida.
Então, ela, independente, a seguradora consegue ler tudo que o médico escreve no computador, tudo que você fala para ele. Então, se você fala para mim que você não é fumante, mas falou para o médico que é, a seguradora sabe que você é fumante e não te aprova como não fumante. Então, assim, Tem isso de ter alguns hábitos ou vícios ou alguma doença já pré-existente que o seguro não te aprove? tem. Que- Se você quais já teve um casos? ataque cardíaco antes, Não você aprova. nunca mais vai fazer. Se Não você sabia. tem uma pressão não controlada, se você tem pressão alta, mas toma remédio, está controlado, não está tendo problema nenhum, você é aprovado tranquilamente. Então eu tenho que fazer esse seguro antes da minha pressão ficar alta, descontrolada. Enquanto você estiver o mais saudável possível. Porque o preço standard, que é o normal, você consegue um seguro bem mais baixo do que qualquer pessoa da sua idade por ter uma ótima saúde. Como a seguradora sabe se eu tenho uma pressão controlada ou não? As visitas que você faz ao médico Ficam no histórico. fica no histórico. O banco de dados de médico, de remédio, tudo eles Excelente, conseguem né? ler. O que eles não conseguem ler, eles vão te pedir um exame. Eles vêm na sua casa fazer. Porque, por exemplo, que bacana. Porque, por exemplo, pode haver pessoas que nunca foram no médico e não têm um histórico, por exemplo, não mediram a pressão. Então, Provavelmente, se você nunca foi e não vai constantemente, você tem uma pressão boa. Porque senão você para na emergência. sim. Né? Tá, então, vamos lá. Acima de 18 anos e abaixo de 65, não é obrigado a ter um médico de cabeceira. Você consegue uma aprovação sem ter médico. Abaixo de 18 é obrigado a ter um pediatra. Acima de 65, se não tiver médico, não é aprovado. Sem exame ou sem nenhum recorde médico. Ok. Ataque cardíaco, hipertenso, Não controlado. não controlado. Diabetes pré-existente. Tem algumas seguradoras que aceitam, outras não. Porque tem diabetes que também são controladas. Então, Tem precisa avaliar. diabetes que mesmo controlada, não aceita. Tá. Então, O que mais? doenças crônicas. Se você já teve um câncer nos últimos 10 anos. Então, você pode ter tido um câncer 11 anos, aí você vai conseguir aprovação. Ok. Se tiver dentro dos 10 anos, muito provável que não vai conseguir. Ou vai demorar um pouquinho mais para conseguir uma aprovação, que a seguradora vai pesquisar um pouco mais sobre a sua saúde, os seus recordes. Por exemplo, o seu marido operou De de hérnia. hérnia. Aham. Qual? Aí não tem problema Não nenhum. influencia. Não. E ele tem Tá. pressão alta, controlada. E tem o seguro de vida, tem Entendi. a aposentadoria, tem Entendi. tudo dentro desses planos. Tem mais alguma coisa que não? É mais assim, doenças Autoimunes, que pré-existentes. tem também, Olha, né? recorde de motorista. Se você reckless driver, que Atenção no que a Renata vai falar agora em relação a seguro de vida e recorde de motorista. Presta atenção. motoristas não cuidadosos, eles não têm medo de morrer. E a seguradora não faz seguro. Porque Então, o se risco você desse cliente é muito grande. alto. É muito alto. Se você toma muita multa por excesso de velocidade, a seguradora pode negar fazer o seguro para você porque você não tem medo de morrer. Assim como no seguro do seu carro, provavelmente você vai pagar mais caro do que aquele que tem um recorde limpo. Sim, sim. Aham. E tudo isso é muito cruzado, né, Renata? Tudo. Aqui? Todos os dados, todo médico, o DMV, tudo a seguradora consegue. Tudo linkado. Tudo linkado. Então, nesses casos, provavelmente você não vai conseguir fazer um seguro de vida. Se um jovem numa saúde perfeita, mas dirige de forma irresponsável, ele vai ser difícil conseguir. Então, se você está nos Estados Unidos, a Renata está te dizendo que se você está saudável e não tem nenhum histórico, né, de uma doença séria, é a hora de você fazer o seguro de vida, porque isso pode salvar o seu futuro. Pode salvar o financeiramente. futuro financeiro da sua família. Pode E salvar aquele a mal sua necessário família. que a gente só lembra de fazer ou só falar, por que eu não tinha? Porque quando acontece alguma coisa, né? O seguro de vida, ele é como o paraquedas. Você tem que ter antes de pular. Se você pular e depois ver que não tem, aí é tarde demais. Então, você precisa ter antes de precisar. A pior coisa, assim, é melhor você ter e não precisar, nunca usar, do que você precisar e nunca ter. Então, o momento que você precisa já é tarde demais, todas as portas se fecham. Nenhuma seguradora mais te aceita. Foi para emergência, algo grave,
já era, não dá para fazer Você sabe mais. que seguro é uma coisa que, tipo, quando eu era pequena, a gente não ouvia falar muito em seguro, né? No Brasil, a gente não tem essa cultura. Ah, você tem seguro de casa? Não. Não. Né? No Brasil, verdade. Tem seguro de casa? Não. Aí você fazia um seguro, às vezes, quando obrigava você, né? Não, você vai comprar esse imóvel, tem que ter seguro. Aí você fala, É a nossa dificuldade com o brasileiro hoje, porque a gente tem que educar. Opa! não, A gente precisa educar e explicar, né, como é importante, porque o americano, o papo de finanças na mesa, seguro, isso para eles já é automático. College, para quem está grávida, vai ter o neném, com um mês você já pode ter uma conta de college. $50 por mês garante a faculdade completa do seu filho. Então, assim, eu não sabia quando eu tinha a BZB, logo no começo aqui. Eu fui entender E os tudo seus filhos isso. todos nasceram aqui, Todos né? nasceram Então, aqui. imagina você poupando 50 para eles Por desde que mês. nasceram. Né? Uhum. Mas eu tenho certeza que você vai compensar isso. Eu porque você... comecei todas as contas para eles, foi eu que comecei. Então, de 2017, quando eu comecei a trabalhar, eu pagava as contas dele, de todos eles. Quando eles começaram a trabalhar, eu transferi a responsabilidade para eles. Então, ensinei e agora eu falei, agora você toca. Vocês continuam. E dali vai sair seu apartamento, dali vai sair todos os seus investimentos, vai sair 1, 2, 3, tudo vai sair dali. Ali é onde está o bolo fermentando para continuar o dinheiro crescendo. E tempo tem, né? Vamos correr atrás. Tem. Porque são novos, né? Se a gente pudesse voltar, né? Então, eu tava te falando, aí seguro era um tabu, uma coisa que você fazia de carro, e mesmo assim você falava, eu tenho dinheiro para ter carro, mas não tenho para o seguro. Aqui é totalmente diferente, você tem que ter o seguro do carro. Sem né? o seguro... No Brasil é opcional. E às vezes as pessoas fazem um financiamento daquele carro, o carro é roubado, ou numa batida perde o carro e você só fica com a dívida. Fica com a dívida. E não só, aqui o seguro do carro, se você fica sem seguro, você perde sua carteira de motorista. Ela é suspensa. E você pode perder o registro do carro também. Então, você pode perder a carteira e o registro. Com 30 dias sem seguro, você já recebe uma carta da Driver's License dizendo que você tem que ir lá levar a prova do seguro. Porque a sua carteira já vai ser suspensa em 2 dias. Então, isso é para a segurança de todo mundo, de né? todas Porque as pessoas. eu não tenho seguro, mas eu tô na rua, eu posso bater em alguém, machucar em alguém. Quem vai dar esse respaldo se eu não tenho seguro, né? Aqui é obrigatório, não tem como correr. Aí eu lembro uma vez que falaram sobre seguro de casa, numa conta bancária, eu acho que era, se não me engano, um banco grande do Brasil te oferecia o seguro de residencial também. E gerente quer vender, você sabe como é gerente também, né? Quer empurrar todo que é tipo de coisa. Ah, tá bom, vou fazer esse seguro residencial, no caso, o meu marido. E ele fez, né? E aí você até pensa, vai perder dinheiro, porque o gerente foi lá e te levou na conversa mesmo. Ah, eu fiz, estava o preço bom, uma promoção assim, eu tenho direito a isso, aquilo, se acontecer isso e não sei o quê, isso aqui. E você escuta tudo, mas você pensa assim, não vai acontecer nada. Com pouco tempo entraram na minha casa. Olha. E roubaram muita coisa. E o seguro pagou tudo. Tudo. Aqui tem até o seguro de aluguel também. Se você aluga e você tem perdas aconteceu um fogo, assim, pegou fogo no apartamento, alagou e, né, algo que aconteceu, você tem o seguro para todos os seus pertences. Mesmo que a casa não é sua. Então, tem o Renters Insurance para quem aluga. Eu tenho seguro para cobrir o meu aluguel se, por acaso, eu não conseguir pagar ali as despesas, me machucar e não conseguir pagar 1 mês, 2 meses. Isso eu não tenho. Aí entra o seguro de vida, que te dá o dinheiro. Se você tiver uma doença crônica, igual eu falei que teve um cliente nosso que operou o ombro, ele vai ter os 12 meses de despesas dele pagas. E ele vai ficar em casa sem trabalhar porque precisa se recuperar da operação. Então, se você tem um acidente grave, uma doença crítica, uma doença crônica, o seguro de vida ele vai depositar o dinheiro na sua conta e você que vai distribuir da forma que você achar melhor. Então, para pagar a conta de casa, fazer compra, pagar médico, ali é você que vai distribuir. Salvar a sua vida. Não vai direto para o hospital ou só para a saúde, não. É para segurar a vida financeira sua enquanto você se recupera. Renata, você me falou sobre um orçamento de um pai de família que acaba não sobrando muito, mas que vale a pena avaliar,
cortar custo ali e investir num seguro de vida para a própria segurança. Agora, tem aquele pai de família que às vezes pode sobrar alguma coisa. Ah, eu ganho $10.000. Tá, sobrou do meu salário $3.000, 30%. Onde você aconselharia ele investir esses $3.000, Ó, 30%? eu colocaria também O adulto, tô falando de pai de família. em lugares diferentes. Faria diversificar. Faria um high yield para uma emergência financeira. Faria um IUL, que é dentro de um seguro de vida. Por quê? Aqui é o país do sul. Se você bate com um carro, a pessoa vai atrás dos seus bens. Então, essas contas, elas são livres de ações judiciais por lei. Ninguém pode encostar, nem divórcio pega o que está ali, é individual. Então, assim... Se eu sou casada, eu tenho um investimento desse, eu me divorcio... Ninguém pode pegar aquele dinheiro. Ninguém pode... Meu ex... Não pode. Não pode mexer nesse dinheiro. Ninguém. Então, é esse que a gente tem que fazer. Você vê que são informações ricas, assim, que a gente não sabe, né? E tudo que sai de seguro de vida por lei é 100% livre de imposto. Aqui, quem não tem documentação, qualquer bem que tenha acima de $60.000... Só um pouquinho. Quando ela fala não tem documentação, é que não tem a documentação americana ainda, o green card, o green card, cidadania. uma licença de trabalho ou uma cidadania. Então, você tem essas opções que ela vai falar agora. Presta atenção aí. Se você tem bens acima de 60 mil, para fazer a transferência, se você faleceu ou você vai fazer a transferência para o seu filho, transferência patrimonial, 40% de imposto sobre o bem. Qualquer valor que você tenha... Para o governo. Qualquer valor que você tenha acima Me explica de direitinho. Eu tenho uma casa, vamos de supor... 100 mil. 100 mil. Bati as botas ali. 40% é do governo. E para o meu filho só vai 60 mil. Vai. Agora, para o americano e para quem tem documentação... Isso é para quem não tem os documentos americanos ainda, né? Tá. Isso se chama imposto de herança. Imposto sobre herança. Isso faz parte da sucessão patrimonial. Tá. Então, quando você faz o seu... A gente faz consultoria financeira também. Quando você faz sua consultoria, a gente tem que pensar no guardar o hoje, acumular para o futuro e também a sucessão patrimonial. Porque não é só cuidar do ontem e do hoje, é cuidar do amanhã também. Então, isso faz parte da sua sucessão. O americano, ele acima de 2 milhões é a quantidade que ele paga o 40%. Então, se ele tem mais do que 2 milhões em bens, o filho, né, só vai pagar o imposto acima, quando passar daquele teto ali de 2 milhões. Mas quem não tem documentação é acima de 60 mil. Por isso é muito importante entender aqui nos Estados Unidos ferramentas financeiras para prosperar. Porque não é só trabalhar e pagar a conta. É trabalhar, pagar a conta, ter uma vida próspera e uma vida boa com a sua família, aproveitar aquele dinheiro e desfrutar no futuro também, que é na velhice. Então, o americano... Pode continuar, Renata. O americano, esse teto dele é 2 milhões. Então, quem não tem a documentação, o social, né, o green card, é 60 mil. Então, a gente ajuda a família. Nossa, mas é muito dinheiro para o governo. É muito dinheiro, mas é isso que ele quer. Na parte que a gente trabalha na educação financeira de sucessão patrimonial, a gente ajuda você a ficar com o dinheiro que você ganhou. Porque quem quer ficar com o seu dinheiro é o governo. Até o seguro de vida, que não tem um beneficiário, ele quer o dinheiro. Então, assim, a gente faz de tudo para proteger e aquele dinheiro ir. Você suou, você trabalhou, você está aqui... Para dar para o governo, né? Você está aqui trabalhando. Muitos brasileiros aqui não sabem disso. Então, tem apartamento, tem bens, mas não pensa assim, vou comprar 1, 2, 3, 4, 5 apartamentos, vou botar para alugar. Bate as botas, e aí? 40% é do governo. É muito dinheiro mesmo, para deixar assim, né? É importante trabalhar ontem, hoje e o amanhã,
para você ter certeza. Você veio eu falo para os nossos clientes todos os dias, você não veio aqui para trabalhar e pagar a conta. Você veio para prosperar, ter uma vida abundante, aproveitar o dinheiro que você ganhou com a sua família e na sua velhice, que a gente torce que você vai aposentar aqui, você poder desfrutar. E você só vai desfrutar se você guardar. Tudo bem que hoje as coisas estão diferentes, mas se você estudar, né, estrategicamente esse mecanismo que você está tentando passar para gente, tem uma forma, né, de você prosperar. Né? Não é um país como 2 décadas atrás, de quando você veio, quase 3 décadas atrás. É bem diferente, né? E você que mexe com finanças, não tem ninguém melhor para falar isso. E o brasileiro, ele vence em qualquer lugar. Você vê, a gente tem um jogo de cintura, se você veio para vencer e você bota aquilo na sua cabeça, você vence. Você traz dinheiro para sua casa, você ganha uma determinação, bem. Né? Pronto. Você ganha bem. Então, o problema maior que eu vejo com a nossa comunidade é eu ganho muito dinheiro, mas eu não sei o que eu faço com esse dinheiro. Ele então, tá mal administrado, né? Gasta tudo hoje, igual a Renata antes de 2017. E você é prova disso. Você fez isso. Né? Então, você não é aquela pessoa que chegou desde o começo, foi impecável com as suas finanças. Você é prova viva de que chegou e pensava da mesma forma. E quando que eu muitos, descobri, né? eu falei assim... Não são todos, né? A gente não pode generalizar, mas muitos pensam dessa forma. Todas as pessoas. Existe o médico, o cardiologista, o dermatologista. Existe o advogado. Um especialista para cada área. Então, você precisa buscar ajuda na área que você está precisando. Então, assim, você precisa de um seguro? Tem um profissional preparado de seguro para te ajudar. Sim, que estuda muito e é altamente... O governo, o Estado, ele fiscaliza bastante a nossa vida. A gente faz o fingerprint, tem que ter uma vida financeira limpa para olhar finanças de outras pessoas. De 2 em 2 anos, a gente está renovando os nossos créditos de classes. Então, assim, não é brincadeira. O advogado... O médico. Então, você está com uma dor, você vai no médico. Você está com dor de dente, vai no dentista. Então, para mexer com suas finanças, o ideal é que você vai numa pessoa que vai poder te ajudar. O médico das finanças. O médico das finanças, que vai te ajudar e não bater cabeça igual eu bati. Sim, muito interessante. E assim, então, uma pessoa que não tem a documentação do país hoje, ela tem várias formas de se assegurar. Porque tem muitas pessoas que pensam, eu não tenho documento no país ainda, eu estou em processo, então eu não posso fazer isso. Pode. Pode. 8 meses de Estados Unidos você já pode fazer. Você tem que estar pelo menos 8 meses aqui. O seu filho, 1 mês de vida já pode fazer, que se nasceu aqui. Com 8 meses de Estados Unidos, independente de status migratórios, você pode fazer. Eu faço plano de aposentadoria aqui nos Estados Unidos para quem mora no Brasil. Então, se você mora no Brasil e quer fazer dolarização, existem as companhias que vão te dar uma aposentadoria em dólar morando no Brasil. E você, brasileiro que mora aqui há mais de 8 meses, você tem acesso a muito mais produtos e produtos financeiros a seu favor que, independente se você morar aqui ou você for embora para o Brasil, você vai poder ter uma renda em dólar pro resto da vida. Não depende de status migratório para receber. Então, você pode... eu vou me programar para ir embora daqui 4 anos, mas eu quero ganhar em dólar pro resto da minha vida. Tá. Entendi. Então, recapitulando, um pai de família com $10 mil, pega 3 e vai investir novamente. Coloca num high yield, faz um IUL, faz um seguro de vida. Se quiser brincar com a bolsa de valores, lembra dessa regra. O importante é, se você perder tudo que tem lá, não vai fazer diferença na sua vida financeira. Perder dinheiro faz diferença na vida de todo mundo, eu acho. Será que tem vida que não faz diferença? Meu filho, o mais velho, ele separa uma parte do dinheiro dele para ele... Brincar. Ele fala brincar na bolsa de valores e ele tá ganhando. Então, assim... Onde ele investiu? Você sabe? Conta aí o segredo dele. Eu acho que ele botou na Disney, Tesla. Você investe nos produtos que você gosta. E que você vê, assim, tecnologia tá crescendo... Coca-Cola, Disney, Tesla. Coca-Cola não quebra, né? Então, hoje a gente tem plateia, senta aí, fica à vontade. É uma delícia quando tem gente aqui assistindo a gente, né? Obrigada.
Então, mas eu não trabalho só com seguro de vida. O Não, seguro de vida me foi fala agora o o que início. me fala agora uma coisa que me deu curiosidade. Na bolsa hoje, as grandes empresas que você pode investir, Coca-Cola, que é Ó, uma potência, quebrar uma uhum. Coca-Cola, O difícil, né? seguro, se você quer investir seguro dentro da Bolsa de Valores, que é muito difícil quebrar, o índice é o S&P 500, que é o índice das 500 bolsas sólidas dos Estados Unidos. Então, se você investe no S&P, você já está fazendo uma coisa boa, sem entender muito de bolsa. E isso vai dentro daquele valor que você colocou, que é a montanha-russa. Que não tem problema perder. Vamos se divertir. Sim, porque os Estados Unidos, desde que eu moro aqui, teve 3 grandes crises Quebras. financeiras. 2002, 2008 e agora com o Covid 2021. 21. São 3. Nunca mais. O Social Security ele tem um estudo que a cada 8 anos existe uma grande queda financeira no país. Então eu já vivi 3 aqui. E não foi o Covid não foi a última. Vai ter mais. Então você tem que estar preparado. Quem trabalha para uma empresa americana e recebe ajuda lá, faz contribuição para o 401k, acha que está fazendo uma coisa maravilhosa. E não é muito. É bom, mas não é. O 401k é a única. Eu gosto dele porque o empregador está contribuindo uma parte. Então, nunca põe tudo lá. Ele está contribuindo 100, você vai só no máximo até 100. Você não passa do que ele contribui, porque ele está dando 50%, ele está dando dinheiro de graça para você. Mas o 401k, se você, na época de aposentar, tiver uma queda, você perde, por exemplo, você tem 1 milhão. Se você fosse tirar em 2008, você ia só conseguir tirar 500 mil, metade do que você colocou lá. Então, ele perde dinheiro. O IRA perde dinheiro. Então, tem que estudar. A gente estuda aposentadoria pública aqui também, que está para quebrar em alguns anos, que hoje não é mais um direito seu. É um benefício que o governo te dá e que, se existir daqui 20, 30 anos, ele vai te dar, mas ele não tem a obrigação de te dar. O que você paga de imposto hoje serve para pagar a aposentadoria de quem está aposentando hoje. Agora. Você não está guardando para você amanhã. Você está suprindo a necessidade do governo hoje. E com as famílias tendo menos filhos e se vivendo paga mais... tanto, né? E se paga tanto, os taxas são bem... Então, você tem que ter a sua conta privada, porque você vai cuidar muito melhor de você financeiramente do que o governo. Então, conta com o governo, mas Tá aprendendo aí, ó. Tá aprendendo aí. O Social Security... Uma futura cliente, ó. Aí, ó. Novinha, entrando no mercado de trabalho agora. Olha... Ela vai te dar várias dicas para você ficar independente financeiramente o quanto antes. Coisa que você nem imagina. Como se fosse minha filha. Isso aí. Esse é o melhor, né? A gente tem um profissional desse gabarito e que a gente possa confiar. Sim. Que tá tentando fazer ali o melhor pra gente, né? Uhum. Você sabia que no Social Security ele fala que o que ele vai te dar para viver na aposentadoria vai suprir 30% do que você precisa para viver? E os outros 70 vai vir de onde? É você que se vira. É você que tem que... E se a gente não tem esse entendimento enquanto a gente é jovem, trabalha e pode guardar, investe num imóvel, investe numa conta que está crescendo o tempo todo, faz a sua aposentadoria privada. Enquanto é tempo, enquanto você é jovem, tem força para trabalhar e pode conquistar, lá na frente ele fala... E se, com 65 anos de idade aqui nos Estados Unidos, você é obrigado a aplicar para o Medicaid. E se você não tem o dinheiro, ele vai tirar da sua aposentadoria. Então, se você paga o mínimo de imposto todo ano, vai aposentar lá com $800 por mês, e você não tem o Medicaid, 300 ele vai tirar e você vai ganhar 500. Da fonte, o governo vai tirar da fonte. Doa quem doer. Não importa, você é obrigado a ter. Eles não vão pagar saúde para ninguém. Mas com 65 anos eu sou obrigada a ter isso? Tem o Medicaid, você é obrigada a ter. Você não tem opção. Eu não faço plano de saúde, mas eu sei disso. Mas olha isso, hein? 65 você tem que ter. Você tem que como aplicar. se fosse o seguro do teu carro. Se der alguma coisa, e tem você tá multa segurado. se aplicar atrasado. Você tem que fazer 65 anos. E se eu não tô morando aqui, tô morando em outro país, sou cidadã, mas tô morando em outro país, eu sou obrigada?
Aí eu acho que se você não for pedir a aposentadoria deles, porque se você pedir, eles vão descontar. Porque se vê que você não tem. Entendi. Então, se você... Você quer aposentadoria, você vai ser obrigado a fazer isso. É. Porque despesa financeira na área da saúde, nenhuma pessoa vai dar para o governo. Tudo bem amarradinho, né? Certinho. Ah. Por isso que eu falo né? que Por é isso que importante funciona. você ter a sua privada. Mas por isso que funciona também. É tudo muito amarradinho, tudo muito, né, certinho. Me fala o que mais que a Renata fez aqui. Olha, não, então, hoje a gente faz seguro nos 50 estados. Eu sei que você começou a faculdade de contabilidade. Contabilidade, desisti. Por quê? Não era para mim. Quando eu estava desde 2012 buscando algo que eu fosse me apaixonar e que fosse uma missão também. Que eu precisava ver que eu estava fazendo diferença na vida de alguém. E a massagem não foi, a contabilidade não foi. A contabilidade, para mim, foi... o mais era menos, o menos era mais, era muito confuso. Eu não gostei. Eu entrei lá com 3 meses de faculdade em contabilidade, eu falei, não, isso não vai ser para mim. Mas depois que eu entrei lá em 2017 no seguro, eu falei, mesmo que eu não ganhe dinheiro com isso, o resto da minha vida é isso que eu quero fazer. Então, ganhando ou não, é o que eu gosto de fazer. Que bom que você se identificou, né? Eu amo. A gente vai, chega uma hora que a gente se identifica. Por isso que a gente não pode parar de tentar. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Às vezes você tá aí numa condição, numa situação, você fala, não, já tô mais velha, não, isso eu tinha que... Nunca é tarde, acredite e vai, né? Se tiver medo, vai com medo também. Vai com medo mesmo, né? Não é? É isso. O importante é você fazer a diferença na vida de alguém. Então, assim, se você pode... E isso vai refletir na sua. Vai. Não tem como não refletir. Fazer diferença na vida de outra pessoa... automaticamente reflete na sua vida, né? Se pode ajudar, não custa nada. Hoje a gente vê assim, a comunidade não confia, não faz isso, mas quando você começa a juntar com pessoas do bem, você vê que assim, tem uma turma boa aqui que importa com outras pessoas e quer te ajudar. E estão prontas a ajudar. Sim. E eu cada dia tô conhecendo mais gente. Você mesmo foi uma descoberta para mim. Eu te falei, poxa vida, né? Não conhecia. E você faz um trabalho tão importante para a comunidade, né? E eu fico muito feliz hoje de estar ouvindo isso. Eu sei que o nosso tempo não é o mais longo possível, mas que você está conseguindo trazer bastante... bastante novidade, informação e curiosidades que pra gente... Tem gente que nem passa pela cabeça, né? Que você pode, mesmo alugando uma casa, fazer um seguro, porque se algo acontecer ali, você vai... Você recebe. Isso é fantástico, né? O seguro do carro, o seguro da casa. A nossa especialidade é comercial. O seguro comercial, que é para donos de business, eu faço seguro para quem vende seguro de vida. A gente tem várias agências de brasileiros, e em uma delas eu tenho 400 clientes que fazem seguro comigo. Eles vendem só seguro de vida e eles precisam do seguro de responsabilidade profissional. Porque toda profissão aqui nos Estados Unidos precisa de um seguro para tudo que você fala com o cliente. Então, até o que você fala com o cliente de seguro de vida, você precisa ter um seguro. Eu preciso ter um seguro para mim vender seguro. Então, o advogado precisa de um seguro, o contador precisa de um seguro. O peão precisa de um seguro. Todo mundo precisa de um seguro. E o seguro comercial, ele é assim, ele tem vários braços. Ele tem o liability, ele tem o liability comercial, ele tem o liability profissional, ele tem o bonds, ele tem o workers' compensation, tem a isenção do workers' compensation, que muita gente pensa que é workers' compensation, mas é uma isenção. Se chama exemption of workers' compensation, mas só por ter o nome workers' compensation, muita gente pensa que é um seguro. Então, assim, o carro pessoal, carro comercial, transportation, que é transportes. Então, tudo isso a gente faz no país inteiro. E o funeral? Funeral, ele está dentro do seguro de vida. Ele está dentro do seguro de vida. Ele é interessante, mas o seguro de vida com proteção em vida, ele é mais completo, porque o funeral é específico só para o funeral. Então, se você ficar doente... Sim. Sim, entendi. Então,
que mais que você fez? Não, de estudo? Não, de trabalho. Não, Trabalhou com a limpeza? parei no Tá. seguro, E 2017. tá com ele até hoje. Eu só fui me Marido faz o quê? aprofundando. Trabalha comigo, Ah, no marido seguro. passou a bola da empresa. Passou. Vocês ficaram quantos anos com essa empresa? 2002. 2017? Nós vendemos... 15 anos. 15 anos. Não, mas a gente ficou ainda na empresa, tendo a companhia, com as meninas trabalhando e terceirizando investindo no seguro. Ah, estudando. A gente foi colocando Até um se pé de cada capacitar, vez. né? Foi diminuindo um e aumentando o outro. Porque você tem que se capacitar, né? Sim, vendemos a companhia, assim. As meninas que trabalhavam com a gente comprou, trabalha até hoje na companhia. Que legal. E tem meninas que faziam a porcentagem, depois foi comprando. E a gente aqui em Porto São Lúcio, a gente encheu o schedule de 3 pessoas. Olha! Com casas, assim, a gente tinha muita casa, era 16 limpezas por dia. Então, que bacana, abençoamos outras pessoas, Sim. vendemos para elas essas casas, Sim. ajudamos, assim, conversando com as donas, que a gente estava... Muitos clientes do seguro de casa são clientes meus... Da BCB é cliente meu de seguro hoje. Então, eles transferiram, fazem o seguro comigo e a limpeza com outra pessoa hoje. É muito bacana isso, né? Ficou uma corrente ali que você não quebrou, A gente né? construiu uma amizade com essas pessoas. Sim. Deixa pra gente aqui o arroba da sua página. Renata No Instagram, gente. De novo. O nosso Instagram tem muita informação ali, boa. Renata You Insured, que é Y-O-U, Insured, que é você segurado. I-N-S-U-R-E-D. Então, You Insured. Tá, vai ficar também na descrição desse vídeo aqui do YouTube, como todas as informações desse vídeo dos nossos parceiros também, né? Então, se você tiver alguma dúvida, se você precisar de um orçamento ou bater um papo com a Renata, ela tá aqui, só manda uma mensagem para ela vai ter um prazer imenso em ajudar você como se estivesse ajudando alguém da família dela, não é isso? Sim, sem compromisso. Que é esse o seu lema. Independente de fazer com a gente ou não, pelo menos dali você vai sair com a informação. Aí você decide o que né, fazer depois. Essa informação que você passou de investir para um seguro de vida dolarizado, né? Para quem está no Brasil, isso é fantástico, né? Sim, existem empresas específicas para isso. A gente tem clientes no Brasil, médicos, dentistas, advogados, que por causa da instabilidade do Brasil hoje, o real, eles têm dinheiro, mas não confiam na moeda. E preferem investir numa moeda forte, que é o dólar. O dólar, ele é uma moeda estável. E o Brasil, você não sabe, né? O que vai acontecer. Instável, né? É instável. É o oposto. É difícil. Aproveita que você está aí, falando de Brasil, e deixa pra gente aqui uma mensagem para aquela pessoa que nunca pensou em seguro, né? Mas como a gente estava conversando, é um mal, porque você tem que pagar todo mês, mas é necessário, é quase obrigatório, né? Sim. Para te resguardar de tudo que possa vir a acontecer, né? Até, no caso, o funeral, que seria a última, ele tá ali também para te resguardar. Então, deixa pra gente um recado pro seu cliente que tá ali, seu futuro cliente que tá ali te olhando. Sim, vamos lá. O seguro, ele é uma transferência de risco. Então, a gente precisa entender direitinho como funciona. Cada seguro aqui nos Estados Unidos não é uma despesa, é um investimento na sua vida, investimento na sua família. Todas as pessoas que respiram aqui precisam, né, desse seguro que tem a proteção em vida. Mas, além disso, a sua família, se você tem filhos, é uma responsabilidade. Chega de vaquinha, chega de GoFundMe, não coloque Rifa, né? a responsabilidade da sua família. Você ama tanto, não deixa na mão de outras pessoas. As pessoas vão ajudar, mas é responsabilidade sua com a sua família você ter a sua proteção. É isso aí. Pro brasileiro também tem. Para o brasileiro? Sim, 99% dos nossos clientes são brasileiros. O meu foco é o brasileiro. A gente atende americano, atende hispano, mas eu gosto, é o brasileiro. Inclusive o brasileiro que está no Brasil, né? O brasileiro que está no Brasil. Independente, se está no qualquer lugar do mundo. Se você quer ter uma aposentadoria em dólar, você pode ter. Existem as empresas que fazem só para... É Foreign National, que é para pessoas que não vivem aqui. Então, se eles desconfiam que você tem algum problema de saúde, eles contratam uma seguradora lá no seu país para poder pesquisar, para mandar para eles aqui.
Então, lá você pode fazer. E outra coisa, o seguro com benefício em vida que eu estava falando aqui, se você tiver um acidente no Brasil, a seguradora aqui vai te pagar lá. A gente teve um cliente que teve um acidente de carro e teve traumatismo craniano, ficou em coma. A família deles a família não precisou voltar para os Estados Unidos para trabalhar, ficou lá e o dinheiro estava na conta antes dele acordar. Então, assim, a seguradora vai contratar uma seguradora lá para pesquisar se o acidente realmente aconteceu. Ele recebeu o dinheiro lá, antes de acordar. Olha que legal. Você me falando isso, eu aproveito aqui numa linha de pensamento. Hoje a gente vive um momento tão complicado, né, de imigração. Então, vamos supor que aquela pessoa está vivendo aqui no país, fora de status, durante 2 anos, não tem a documentação do país, fez um seguro de vida 10 anos atrás. Por uma tristeza ali do destino, foi apreendida, foi deportada para o Brasil. O que acontece com esse seguro? Se ele fez o seguro termo puro não resgatável, é igual seguro de carro. Se você precisar, você tem. Se você não precisar, o que você pagou não resgata. Agora, o seguro que tem acúmulo de capital, que precisa ser bem estruturado, não faz com qualquer pessoa. Porque o mesmo IUL, ele tem várias formas de estruturação. Se você não sabe o dia de amanhã, você precisa do seu dinheiro líquido o mais rápido possível, assim, disponível para você. Então, você tem que ter ali, se você precisar ir embora, fechar tudo, você tem que ter um dinheiro para levar. Um save. Essa pessoa que foi deportada ali, da noite para o dia, não teve tempo de ir no banco regularizar essa situação. O que ela tinha no save, o que acontece? No banco que você fala? Não, mas se for embora, pode sacar do cartão do banco lá no Brasil. O seu banco normal, Bank of America aqui, o cartão funciona no Brasil. Eu uso lá. Então, assim, se você tiver o seu cartão do banco, você saca tudo lá, não tem problema. Dá para sacar lá no Brasil. Então, você que está aqui e está nessa situação, vale muito a pena investir no Save, porque independente do que aconteça, você vai resgatar o seu dinheiro. Sim, é importante você manter a conta do banco aqui e o seguro de vida resgatável e o que você precisar, eles vão jogar tudo naquela conta do banco, de lá você consegue tirar. Ou a pessoa que ficar aqui, porque nunca vai o esposo e a esposa juntas. Sempre eles deixam alguém para resolver as coisas para trás. Então, uma pessoa para resgatar aquele dinheiro para poder levar. Mas o dinheiro é importante, o tipo de conta que você faz, ele está disponível em um período curto. Você não sabe quanto tempo, né? Então, quanto tem que estruturar de uma forma que ele fique disponível o mais rápido possível. De pessoa para pessoa, e você tem como fazer dar um suporte personalizado para aquela pessoa, né? Sim. Não necessariamente o que vai servir para um vai servir para o outro. Não. E você tá pronta para ajudar isso? Sim. Mulher é mais barato que homem, sabia? Por que será, né? Por que será? Eu conto, você conta. Você sabe que homem não tem medo de morrer. Anda de moto com 2 rodas, pula num buraco, o amigo faz o negócio, faz também. Anda de moto, sem capacete. Faz cada coisa. E a mulher não tem coragem de fazer essas coisas. A mulher vai mais ao médico, se cuida mais, né? A mulher vai como prevenção. O homem só vai se ter uma dor... Assim, nem com dor de cabeça ele não vai no médico. A maior parte, né? Existem as exceções. O homem, ele é mais resistente, né? Tem. A gente cuida mais, vai mais para prevenir. Mesmo assim, meu esposo fala que eu vou no médico. Assim, eu não sinto nada, mas eu fico inventando para ir no médico. Mas não é isso. Eu acho que você tem que prevenir. Exatamente. Então, assim, pode fazer, faz o CAT scan, faz os exames de rotina, faz tudo que pode. Porque por precaução. Qualquer doença que você descobre no começo, você tem mais chance de cura. Então, é importante essa conscientização. E, às vezes, você tem chance de cura e um problema não puxa o outro, né? Você fala, já resolvo esse para não desenvolver outro. E você tem uma outra coisa que vai na consulta, né, no médico de cabeceira todo ano. Tudo que você puder fazer, checa o coração, checa o açúcar no sangue, faz o exame de sangue todo ano, se possível, né? E é importante. É isso. Gente, tô aqui com a Renata, ela trabalha com seguro em geral, ela atende todos os Estados Unidos e Brasil também. Se você está aqui nos Estados Unidos, mesmo sem a documentação americana, você tem vários planos que ela consegue ajudar para que você se assegure financeiramente. Inclusive, se você tem o seu filho nascido aqui, você tem como fazer isso, um seguro, né? Um investimento para ele, a partir de um mês de vida, né? Para o college, para
outro tipo de investimento para que se vier a precisar, tá ali o dinheiro, né? Qualquer objetivo financeiro. Independente vida do quanto dele. você ganha, independente do que sobre, e às vezes até o que não sobra, ela dá um jeitinho de encaixar essa opção de segurança aí na sua vida, no seu orçamento, né? Sim. Joga tudo no funil. E você investe Os no quê gastos. hoje? Essas Quantas cestas? Essas mesmas Essas cestas. mesmas cestas. E imóveis. Ai, que bacana. Terreno. Que A bacana. gente cuida do amanhã, né? Porque eu te falei, eu quero viajar muito. É. Para viajar muito, você tem que ter dinheiro pingando na sua conta o tempo todo e você deitado na rede. Então, vai Tá fazer perto esse dia? cruzeiro. Ai! Começou Olha, tarde, né? mas eu não penso. Assim, eu gosto do que eu faço no seguro e eu não penso em parar no momento, mesmo porque eu tenho os 4, eu ensino eles a fazerem, mas quanto mais melhor pra gente, quanto mais perto de aposentar eu juntar o máximo possível, eu vou viver melhor lá na frente. E eu vivo hoje também, a gente viaja muito. Eu tenho um motorhome, a gente viaja nos Estados Unidos de motorhome. Que legal. Trabalho do motorhome, visito cliente em outros estados. Uau! A gente... Tem que parar aqui na minha drive, esse motorhome. Vamos lá conhecer. Sim. Que bacana. Sim, a gente viaja. Rê, eu queria que você falasse para quem está em casa, voltando aí 28 anos atrás, falando com o coração daquela Renata, que não olhou para trás, largou tudo em busca de um sonho. E crendo que aquilo ia dar certo. Sim. Tá? Se a pessoa às vezes está com medo de tentar, né, mudar de país, mudar de cidade, trocar de trabalho, fazer um investimento, né? O que você tem para dizer para essas pessoas? Para quem está no Brasil e quer vir? Sim, independente de quem está. Não. Ou quem não é tá no Brasil. aqui. E o público em geral, às vezes, fica receoso de fazer um grande salto, porque o que você deu foi um grande pulo na sua vida, você mudou completamente sua vida. Você saiu de uma zona de conforto e foi em busca de um sonho que era incerto, totalmente incerto. Mas você foi mesmo assim, né? Por mais que alguém te falasse naquele momento que não ia dar certo, que as coisas iam acontecer de outra forma, você pagou para ver, né? E de onde você tirou aquela coragem? Você sabe. Então, eu quero que você, através dessa coragem, inspire as pessoas que estão te assistindo, o público em geral, para que sejam ousados nesse sentido de a gente precisa tentar. Não dá para ficar sentado esperando o tempo passar. Sim, você veio para os Estados Unidos, você não veio para trabalhar e pagar a conta. Você veio porque você tinha um sonho. E a gente, quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos e às vezes a gente fica adulto e fala assim, ai, acabou meus sonhos, minha vida é essa, vou trabalhar, vou pagar a conta e vive assim sem a abundância que Deus tem para você. Então, volta lá naquela criança sua, lembra dos sonhos que você tinha, trabalha talvez mais duro no começo, mas começa a investir o seu dinheiro de uma forma que você comece a realizar tudo aquilo que você sonhou na sua vida. Então, independente do seu sonho, a única pessoa que não pode deixar de acreditar é você. Então, se você acredita nos seus sonhos, tudo que você quiser vai acontecer. Faz as coisas certas. É tudo que a gente planta, a gente colhe. Faz o que é certo. Ajuda outras pessoas a conquistar os sonhos dele. Dá o melhor de você, né? Seja aquele amigo que talvez você nunca teve, porque você vai começar a plantar e você vai começar a colher. E coisas boas vão vir para você, coisas vão começar a acontecer de repente, de forma rápida, mas você não pode deixar de acreditar em você. Ah, que lindo! E é esse o único objetivo do nosso podcast, te inspirar positivamente de alguma maneira. O programa não tem nenhum intuito de fazer com que você tome decisões levianas, impensadas, inconsequentes, porque tudo isso pode trazer muitos danos. A única, exclusiva intenção do programa é te inspirar positivamente, através dos depoimentos reais das pessoas que sentam aqui e batem um papo com a gente. Ela abriu o coração, falou a verdade. E, ó, Rê, vou te dar o nosso passaporte do programa para você voltar sempre, porque eu adorei o nosso papo. Eu quero que você venha falar muito mais disso pra gente. Seu conteúdo é
muito rico e a gente precisa de verdade conhecer cada vez mais. É um bloco de notas e aqui dentro a gente tem as informações dos nossos parceiros, tá? LTS, quem cuida das nossas mídias digitais, eu acho que vale a pena você investir em algum Sim. momento, porque hoje tudo gira em torno das mídias sociais, né? São brasileiros? Sim. Aham. Carolina da Insight, que destrava o inglês de quem está precisando, psicólogo Márcio, terapia individual e familiar, excelente profissional. Aqui a gente tem Estúdio Hair Art, quem cuida dos nossos cabelos aqui, um beijo, Rê, sempre muito querida, profissional. My Beard Studio, Elaine, nossa esteticista favorita, obrigada novamente aqui pela nossa parceria. E o Costa Café, que foi como a gente te recebeu, com aquele café maravilhoso. Eu quero que você dê uma nota agora. Ai, nota Pra 10. aquele café. Os salgadinhos de lá. Não tem pra ninguém. Nossa, você viu que eu sentei ali? Eu falei, não Ela posso. chegou falando que não ia comer. Aí, Sim. quando ela viu tudo aquilo, ela não conseguiu resistir. Só um pouquinho. Aí vai na coxinha, vai no... Ai, é muito gostoso. Hoje tinha coxinha, quibe, bolo, pão doce, Pão de queijo. Tava tudo tão fresquinho, Nossa, né? maravilhoso. Costa Café, É um cliente espetacular. nosso. Que bacana. A gente gosta Ele tá muito. sempre aqui com a gente. Ai, que legal. Sempre apoiando o nosso trabalho. Muito obrigada, Edson. Tava tudo muito divino. E todas as pessoas que sentam aqui acabam elogiando a gente aqui. Quando chega e quando vai embora. Ai, que delícia tudo isso. Muito gostoso, do começo ao fim. Que bom, obrigada. Então, eu espero que você volte mais vezes para vir contar tudo pra gente aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão repensar em relação a esse todo esse conselho que você bate-papo. deu, esse bate-papo. E é muito positivo esse conselho, né? Não é alguém só vendendo um produto, não é isso. Está muito longe de ser um vendedor, né? Se você parar para analisar mesmo, e os dias de hoje, como a vida é isso, esse sobe e desce, realmente é uma necessidade muito grande. O objetivo é mudar de vida, como eu falei. Não é vir para pagar conta. É vir, é ser feliz, desfrutar com a sua família, buscar o que você veio buscar, mas não perder o que você já tinha. Tipo, tem muita gente que vem ganhar o dólar e perde a família. Não, a família... E acontece muito, né? Então, assim, venha com aquele coração de criança que você vai conseguir. Vai conseguir. Amém. Considerações finais? Quer mandar um beijo para alguém? Não, eu te agradeço muito portas estão abertas. pelo convite. Foi muito gostoso esse bate-papo, como eu falei, do começo ao fim, desde lá da cozinha até aqui. Eu amo muito compartilhar esse conhecimento. Então, assim, mais assim, a gente quer inspirar as pessoas a sonharem. Seu marido está convidado para vir aqui contar essa experiência que ele ficou com um monte de gente lá limpando casa e você caiu fora. Caí. Eu quero saber que foi dele. Armadilha. Eu quero saber dele. Tá convidado. Foi isso mesmo. Isso. Obrigada mesmo, viu? Obrigada De verdade, a você. eu adorei o nosso bate-papo. Obrigada. E é isso. Obrigada pela sua companhia. Mais uma semana, um episódio inédito, onde eu tenho certeza que se você assistir do começo ao fim, vai agregar bastante para a sua vida. Mais uma vez, agradeço os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do programa. A gente se encontra semana que vem, no mesmo horário, e pode vir.